pessoal, eu sou o Rodrigo Menegatti, sou músico e professor de bateria aqui da cidade de Jundiaí. E estou junto com a Prefeitura de Jundiaí, que por meio da Lei Aldir Blanc está apoiando todos os artistas e pessoas que trabalham com a arte em geral. E está auxiliando essa classe muito afetada pela pandemia da Covid-19. Então, antes de mais nada, deixo aqui meu agradecimento à Prefeitura de Jundiaí por todo o apoio e auxílio. E hoje vim falar sobre esse instrumento maravilhoso e muito importante na música contemporânea, que é a bateria. Vamos aqui ensinar um pouquinho de como tocar a bateria, o que precisamos aprender, o que precisamos pensar para simplificar esse aprendizado, que pode ser muito útil na construção do ser humano como pessoa ou com habilidades específicas relacionadas ao instrumento. Vamos lá? Para começar esse vídeo, vou falar rapidinho sobre um pouquinho da história da bateria. As pessoas veem o baterista tocando e não sabem muito bem como tudo aquilo é executado e qual é o real papel do baterista dentro de um grupo ou de uma banda. A bateria é um instrumento relativamente novo, tem mais ou menos aí os seus 100 anos. Não dá para cravar exatamente quando a bateria, nesse formato que a gente vê ela aqui hoje, nasceu. Se nós relativizarmos a idade da bateria com instrumentos de sopro, de corda e até mesmo os instrumentos de percussão, nós vamos ver que a bateria ainda é um instrumento muito recente, muito mais ligado a essa sociedade contemporânea. A bateria se derivou de instrumentos de percussão. Esses sim, os instrumentos de percussão, são instrumentos muito antigos. Nós temos relatos desde a época da pedra polida, ou também pelas pinturas rupestres. A percussão era usada para celebrar eventos religiosos, né? Quando alguém morria, quando alguém nascia. E sempre existia um ato musical ali que sempre estava envolvido a percussão, mas de forma diferente da que a gente conhece hoje. Então, reforçando, a bateria é a junção de vários instrumentos de percussão dentro de um esquema só. Alguns fatos específicos ajudaram a construção desse instrumento. Eu vou falar mais especificamente de cada parte da bateria mais para frente, mas teve 3 fatos que favoreceram para a construção da bateria da forma que a gente vê. O primeiro é a construção da máquina de chimbal, que são 2 pratos que se chocam, e antigamente eles eram batidos de forma manualmente, precisava de uma pessoa para chocá-los. Então essa máquina de chimbal fez com que essa ação dos pratos se chocarem fosse feita com o pé. Lembrando que antigamente, para se tocar a bateria, basicamente como a gente vê ela hoje aqui, era preciso de mais de uma pessoa. Então, uma tocava o bumbo, outra tocava a caixa, outra tocava o prato de choque, que é o chimbal. Outro fato que ajudou a bateria a estar do jeito que a gente enxerga ela hoje é a estante da caixa. Antigamente ela ficava presa pela pessoa que tocava a caixa com uma correia, parecido com quem toca baixo, guitarra ou violão. Então a estante para essa caixa ficar suspensa ajudou também a bateria estar dessa forma que a gente encontra hoje. E por último foi a construção do pedal do bumbo. O bumbo antigamente era tocado por uma pessoa também, e esse pedal, que foi construído por William Ludwig em 1910, favoreceu para que uma pessoa só pudesse tocar bateria. Então o bumbo passou a ser tocado com o pé, utilizando essa ferramenta que é o pedal do bumbo. As peças da bateria variam de instrumento para instrumento. Basicamente nós temos aqui o bumbo, a caixa e o chimbal, que são os 3 principais elementos da bateria. Então sem esses 3 é difícil tocar ou executar alguma peça musical ou acompanhar algum outro músico. Essas 3 partes da bateria fazem o que a gente chama de alicerce, de chão, para poder executar alguma música. Então lembrando, bumbo, caixa e chimbal, os 3 principais. Depois nós vamos ter os tons. Baterias podem ter 1, 2, 3, 4 tons. Isso quem vai definir é o baterista, mas normalmente as baterias vêm compostas com 1 ou 2 tons. E depois nós temos o surdo. Também podem vir 1, 2, até 3 surdos. Quem vai definir o tamanho do setup é o baterista que estiver tocando a bateria. Para poder percutir esses instrumentos, nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, que são as baquetas. As baquetas geralmente têm espessura e peso diferente. Dificilmente elas vão ser maiores umas que as outras, mas pode acontecer delas ser alguns centímetros maiores sim. Nós vamos focar mais
aqui é o peso e a espessura. Geralmente uma baqueta mais pesada e mais espessa serve para tocar um tipo de música mais pesado. E uma baqueta mais fina e leve para um estilo de música mais leve também. Mas isso não é regra, tá? Também quem escolhe isso é o baterista. Dentro dessa família das baquetas, nós vamos ter as baquetas de ponta de madeira, que é essa aqui, e também existe a baqueta de ponta de nylon, que tem um nylon, é um plástico que fica no lugar dessa ponta aqui, também fazendo papel de ponta. Porém, quando a gente repercute essa baqueta nos pratos, vai haver um som um pouquinho diferente. Com a modernidade foram surgindo vários tipos de baquetas, baquetas de bambu, baquetas com pontas de feltro para percutir efeitos, e também passou a ver essa aqui, que é a famosa vassourinha, que serve para fazer um som parecido com uma escova na bateria, que acaba tendo um som bem mais leve, para uma música também bem mais leve. Enfim, existem vários tipos de baqueta, e dependendo do que o baterista for tocar, a gente vai escolher com a melhor característica para cada tipo de música. É importante ressaltar também que a bateria, dessa forma que nós enxergamos ela aqui, é construída para uma pessoa destra tocar. Existem muitas opiniões antagônicas sobre isso. O baterista também vai ter que fazer essa opção de tocar a bateria do jeito que nós enxergamos ela aqui para destro, mesmo ele sendo canhoto. Nós temos a opção do canhoto tocar igual ao destro ou inverter as peças de lado. Isso também fica a critério do baterista para como ele se sentir mais confortável. A bateria é feita de madeira, nós temos vários tipos de madeiras que vão influenciar no tipo de som que a sua bateria vai percutir. A caixa, às vezes, existe a opção de ser feita de metal, que também vai ter uma outra característica de timbre. Então é sempre importante o baterista buscar conhecimento, buscar o timbre que ele acha mais interessante, para o estilo de música que ele gosta, que ele vai tocar, e que ele se sente mais confortável. Por último, vamos falar dos pratos. Existem vários tipos de pratos com tamanhos e timbres diferentes. Nós vamos aqui elencar os principais, que é o chimbal, como eu já tinha dito antes, o prato de ataque, o prato de condução, o prato chinês, que nós chamamos de China, os splashes, que são pratos de ataque num tamanho menor, e os stacks, que geralmente é um prato chinês ou China, um tamanho menor, junto com um splash em cima, que ele tem um som um pouco mais seco. Mais uma vez, muitas variedades de pratos e timbres e tamanhos, e tudo isso quem vai definir qual é o melhor prato, o melhor tamanho, o melhor jeito de tocar é o baterista. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho de como é tocar a bateria e algumas dicas que vão favorecer a execução do instrumento. Primeira coisa que nós temos que nos atentar é ao banco da bateria. Primeiramente, nós temos que ter sempre um bom senso mediante ao seu tamanho. Então, se você é uma pessoa muito alta ou muito baixa, você tem que ter um bom senso ali de como você vai posicionar esse banco em frente à bateria, para poder ficar numa altura que seja desejável e não ocasione lesões na coluna, ou para a gente não ficar debruçado no instrumento ou muito longe. É importante que no seu posicionamento as peças da bateria estejam todas perto de você. Para fazer os toques da baqueta até o instrumento, nós nunca vamos utilizar o braço, somente o pulso e os dedos. O braço vai servir somente para a gente sair de uma peça para ir até a outra. Lembrando da coisa mais importante, que é manter uma postura ereta, para mais uma vez não ficar jogado em cima da bateria e não ter lesões nas suas costas, que é muito importante. E aqui vai uma dica muito boa: na hora de sentar no banco, procure nunca sentar no assento completo. É sempre melhor a gente sentar na ponta do banco por conta das nossas pernas. Nós vamos estar sempre utilizando as duas pernas, uma no bumbo e a outra no chimbal, de forma direta. Então, quanto mais livre as suas pernas estiverem, melhor para a sua execução e também para você se sentir confortável na hora de poder tocar. Após sentarmos no banco de forma correta, nós vamos falar da melhor maneira de poder tocar o pedal do bumbo. Nós temos basicamente duas técnicas, que nós vamos chamar de heel down e heel up. Traduzindo, seria calcanhar para baixo e calcanhar para cima. Com o heel down, que é o calcanhar para baixo, nós vamos ter um pouco mais de controle e dinâmica nos sons do bumbo. E com o heel up, nós vamos ter um pouco mais de força e ataque nas notas executadas no bumbo. Quem vai optar pela melhor técnica é o baterista que estiver tocando. Você pode escolher uma oficialmente ou pode transitar entre elas, dependendo do som
e do estilo de música que você estiver tocando. Mais uma vez, vou reforçar a questão da postura. Como o ato de tocar bateria exige muita força física, é importante que nós tenhamos o bom senso de manter as peças perto, coluna ereta, e também a posição dos joelhos, ou seja, sempre buscando um ângulo de 90 graus do seu joelho para o pedal do bumbo. Lembrando também que dessa forma nós vamos procurar manter nossa perna direita, que é a que vai tocar o bumbo para os destros, sempre alinhada com o bumbo. Sua perna tem que estar sempre reta com o bumbo, tá? E aí buscar esse ângulo de 90 graus. Se o joelho estiver muito para frente ou muito para trás, pode dar problema nas suas costas e nós não queremos que isso aconteça. Para poder executar os toques na bateria, como eu já disse antes, nós vamos utilizar as baquetas. E nós temos algumas técnicas específicas para segurar as baquetas e tocar o instrumento. Nós vamos ter o Matched Grip, que nós vamos segurar as baquetas da mesma forma, e nós vamos ter o Traditional Grip, que para quem é destro, a mão esquerda, que é a mão que vai tocar a caixa, fica de uma forma diferente. Essa técnica remete àquele assunto que eu falei lá no começo do vídeo, sobre a caixa ser tocada com uma correia. Então, quando a pessoa que tocava a caixa utilizava essa correia, a caixa ela ficava de uma forma inclinada aqui na altura do estômago do executante. Então, para ele poder tocar a caixa, ele precisava utilizar essa técnica aqui, que a baqueta fica de uma forma diferente para poder repercutir no instrumento. Depois que a caixa veio para a bateria, nesse formato que nós conhecemos, foi mais fácil adaptar as duas mãos da mesma forma. E dentro dessa pegada, o Matched Grip, nós temos a pegada alemã e a pegada francesa. A pegada francesa está relacionada com a técnica que eles usavam para tocar tímpano em orquestras. E a pegada alemã, que nós vamos dar uma virada aqui nas baquetas, está mais relacionada com o estudo específico da bateria. Bom, depois de todas essas dicas técnicas, nós vamos falar um pouco mais da prática, mas sem antes esquecer da partitura. É muito importante na hora que nós formos tocar o instrumento, aprender um instrumento, independente da bateria, que nós possamos falar a linguagem correta. A linguagem da música, de forma escrita, de maneira formal, é a partitura. Eu também entendo que é muito complexo nós aprendermos todas essas coisas de uma só vez. O jeito de tocar, o jeito de sentar, postura e a parte teórica que está relacionado à partitura. Por isso, nesses exercícios, e isso já é uma técnica que eu uso com alunos desde criança até os adultos, nós vamos fazer algumas representações mais lúdicas dessa partitura. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de exercícios práticos na bateria, com o apoio dessa partitura mais lúdica. Então, nos exercícios eu vou utilizar apenas bumbo, caixa e chimbal, tá? Então, quando nós tivermos uma nota no chimbal para executar, vai aparecer o desenho aqui do chimbal. Quando aparecer uma nota na caixa, vai aparecer o desenho da caixa. E a mesma coisa com o bumbo. Uma outra coisa a mencionar é que, se os desenhos estiverem um em cima do outro, por exemplo, chimbal e embaixo o desenho do bumbo, significa que nós vamos tocar as duas peças simultaneamente. Então, chimbal e o desenho do bumbo embaixo, chimbal e bumbo. Chimbal e a caixa embaixo, chimbal e caixa ao mesmo tempo, certo? E assim nós vamos começar a criar essa parte teórica e essa sincronia de ler o exercício e ao mesmo tempo executá-lo aqui no instrumento, tá certo? Vamos ver como fica? Esses exemplos que eu toquei aqui na bateria, nós vamos chamá-lo de groove. O groove é um jargão que nasceu no meio dos músicos de jazz, que tenta traduzir o que é essa energia
e essa interação entre quem está tocando uma música e quem está ouvindo, quem está dançando. Então a palavra groove tem essa ideia. Com o passar dos anos, essa palavra, esse jargão, foi ganhando outras conotações e transcende da bateria. Mas essa combinação de bumbo, caixa e chimbal, dentro do instrumento bateria, nós vamos chamá-lo de groove. É importante também ressaltar a importância do groove relacionado com o baixo. O baixo é um instrumento que faz essa cola entre a bateria e o resto dos instrumentos do grupo, porque o baixo também tem essa conotação forte em relação ao ritmo, que é uma coisa muito presente na bateria, e também tem as notas melódicas, que liga com os outros instrumentos melódicos de um grupo. Pode ser um violão, uma guitarra, um piano. Então esse relacionamento de bateria com baixo é muito importante. Vou dar um exemplo aqui de um outro groove, uma outra levada, junto com baixo, para vocês entenderem como eles conversam entre si dentro de uma banda. É importante também falar sobre as frequências. Então aqui vou falar brevemente sobre o grave e o agudo, que é uma coisa que também está muito relacionado à bateria. De uma forma mais lúdica, nós vamos interpretar os sons graves como se fossem sons gordos, mais densos, e o som agudo com sons mais finos. Nós podemos ter sons agudos alto e baixo, e os graves também, com volume alto ou volume baixo. Vou mostrar mais uma vez aqui um exemplo na bateria do que seria um som grave e um som agudo. A arte de tocar bateria leva anos para ser desenvolvida e é muito importante a presença de um professor neste acompanhamento, porque ele vai dar foco e direcionamento correto para seus estudos. Dessa forma, com foco e acompanhamento, nós conseguimos em pouco tempo realizar coisas bacanas aqui no instrumento, que te darão motivação para continuar. Lembrando que aprender um instrumento, independente de ser bateria, violão, piano, guitarra, é uma atividade prazerosa, que está diretamente relacionada com a nossa qualidade de vida. Então é importante colocar a música e os instrumentos no nosso cotidiano. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que é uma aula bem curta, mas como eu disse anteriormente no vídeo, o estudo da bateria e dos instrumentos musicais em si é um estudo muito grande que demanda muito tempo. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham apreciado um pouco do meu trabalho como professor, como músico, e possam também prestigiar toda essa classe da arte que agora, nesse período de pandemia, nós pudemos perceber o quão importante os artistas são em nossas vidas. Por último, quero agradecer mais uma vez a Prefeitura de Jundiaí, que vem sempre auxiliando os artistas aqui da cidade. Espero que tenha aproveitado o meu vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.